é o Eric aqui, tá? Imagina que é o Igor Santana. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai chegar aqui, ó, mensagens pendentes, tá vendo? Uhum. Então, você vai ter acesso a essa informação, mensagens pendentes, e aqui iniciar a conversa. Eric, e se outro cliente mandar? Vai ficar dessa forma aqui. Opa, mensagens pendentes, Tâmara iniciar, Eric iniciar. Porém, nós já temos um Júnior Santana. Uhum. Provavelmente é algum cliente que vocês estavam conversando, então clica no áudio. Consegue ouvir, né? Fotos aí. Uhum. E aí, para Yasmin iniciar a conversa, ela pode ou clicar aqui, escrever uma mensagem e ela já vai entrar na sala de conversa, ou ela pode clicar aqui e entrar, tá? Das formas. O que geralmente eu faço também, Igor? Eu já deixo pré-montado um fluxo para vocês, tá? De Entendi. atendimento. Sim. Então, é um fluxo simples, departamento simples, e depois, com o tempo, vocês vão melhorando. vou Eric, ampliando a eu gostaria Uhum. de acrescentar isso, eu gostaria de colocar isso aqui que eu acho interessante, tá bom? Esse fluxo é um que eu criei, que é, é um funil, não, que vocês chamam? Não, o fluxo é o atendimento, o funil é no CRM. Ah, tá. Entendi. E aí, dentro do fluxo, a gente poderia colocar uma vantagem de opções para o cliente. Você já é nosso cliente ou você quer ser nosso cliente? Se ele digitar quero ser cliente, a gente encaminha ele para o funil, né? Automaticamente já vai criar uma oportunidade, um lead, né? Que você estava conversando com a Jéssica esses dias. Entendi. Então, tem essas duas situações, tá? Entendi. Eu vou... Então, como seria o fluxo? Só para eu entender direitinho. Ó, eu vou pegar um fluxo nosso aqui. Pra gente dar uma... Isso, é um fluxo que eu já tenho aqui pré-montado, né? Que eu já crio para os nossos clientes. Dá um minutinho. Opa. Seria tipo uma mensagem inicial de triagem, é isso? Isso, correto. É esse Entendi. aqui, ó. Tá, entendi, perfeito. Ó, vamos lá. Só para tá? Então, início do fluxo, todo o fluxo precisa iniciar com esse componente aqui. Esse verifica e transfere, eu já volto e explico para vocês, tá? Para que ele serve. Condicional de tempo. O que seria essa condicional de tempo, Eric? Eu aviso, eu coloco o condicional de abertura da minha empresa, então se eu atendo das 8 às 6 de segunda a sexta e no sábado às 13 horas, eu coloco a condicional. Fora desse horário, eu adiciono uma tag fora do horário, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui colocar fora de horário. E a gente encaminha uma mensagem para o cliente. No momento estamos fora de horário, mas vou te encaminhar as opções. No próximo dia útil, um colaborador irá te responder. Uma mensagem simples que pode ser alterada, tá? Deixa um atraso aqui de 5 segundos também, não tem problema. Aí aqui ele vai passar opções para o cliente, né? Eu quero falar com o comercial, quero falar com o suporte, quero falar com o financeiro, quero falar com o saque, né? Quero falar com o time de vendas. Isso aqui, como eu mencionei, é um fluxo simples que eu já deixo pré-montado para o cliente, mas pode ser alterado também. Então, aqui eu poderia, por exemplo, tirar, né, o departamento de suporte e colocar comercial e financeiro, que é o que vocês vão trabalhar mais. Comercial, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar um componente. Cadê? Um outro componente aqui, por exemplo, e eu adicionar aqui. Quero ser. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem também. Quero ser cliente ou, né? Entendi. Já sou Então, só cliente. para entender ali, tem gerar leads, seria tipo a forma de entrada, certo? Do lead.
Isso, correto. Você tem duas opções, tá? O gerar lead, ele vai gerar lead automaticamente Uhum, e eu vi aqui que vocês têm 3 lojas, né? Então vocês têm Salvador, São Paulo e Bahia. uhum, Eric, como que eu sei que esse camarada é de Salvador, São Paulo e Bahia? uhum, A gente pode colocar aqui, uhum, tá? Os três, os, a- os 3 estados, né? uhum. E no gerar lead, eu vou colocar aqui, ó, a tag Salvador. Então, por exemplo, se aqui for Salvador, Ele já vai adicionar a tag automaticamente, já né? vai, isso mesmo, Entendi. correto. Aham. Aqui ele vai acionar a tag Salvador. O funil é o mesmo funil? É o mesmo funil. A etapa é a mesma, é as mesmas etapas para todo mundo? É as mesmas etapas. Uhum. A origem, né? Da onde que veio? Isso é o mais importante. Eu já até adicionei Isso, aí alguns fluxos de origem, é, que é os portais, né, que a gente tem mais acesso. Tá, aham, então, tem como a gente ir lá do início, só para eu ter uma noção mais ou menos de como ficaria esse fluxo? tem. Me dá É, só um eu só minutinho. gostaria de trazer um ponto, é que assim, tem gente que gosta de já responder algumas coisas, tem gente que não gosta. E aí eu queria trazer em todas a opção falar diretamente com o atendente, sabe? Então, se a pessoa assim Perfeito. começou a responder o questionário, lá eu acho que só na primeira que precisa disso, né? É, prefiro falar diretamente com o atendente. Ou se não, prefiro falar fazer uma triagem de atendimento. Então, que aí a gente já tira, já quem gosta de ir direto já vai, sabe? Perfeito. Eu só vou finalizar aqui com você, Igor, Uhum, rapidinho. Aqui, ó, no transferir para o departamento, quando a gente cria um departamento comercial, vendas, enfim, nós temos aqui essa mensagem que a gente pode alterar, que é um uhum, aviso de transferência, eu posso uhum, deixar desativado, como eu posso ativar também, tá bom? perfeito. E embaixo eu tenho setar o usuário de preferência de retorno. O que que significa isso? Se a Yasmin atender o Eric uma vez, pode demorar 3 meses, 5 meses. Quando eu lembrar, poxa, eu comprei um negócio lá na Imobriguinho, vou entrar em contato com a Yasmin. Uhum. Eu volto para o usuário da Yasmin. O Eu último, não volto, sim, o último que foi atendido, o isso. último que foi Eu não atendido. volto, eu não volto para colaborador Inicial de aleatório, triagem, né? Sim, sim. inicial. Isso. Aí o que que eu fiz Esse é muito aqui? bom. Por isso que eu falei que eu ia até o final e depois eu voltaria para você entender. Esse verifica e transfere é exatamente isso, tá? Então, o que que significa isso? O cliente mandou a mensagem, ele vai verificar, opa, tem usuário? Tem usuário. Vai para o usuário que ele está atribuído, vai para Yasmin. Uhum, Não tem usuário, ele vai seguir o fluxo. uhum, Eric, mas e se a Yasmin tiver em almoço? Eu tenho um fluxo de escape, que é o tempo limite. Então, eu coloco aqui 15 minutos, tá? Sempre uhum, porque vai ser eu coloco um tempo aqui e aviso para o cliente, olha, o seu colaborador no momento não está atendendo, estou te transferindo para outro colaborador. uhum, Nessa transferência aqui, eu não seto o usuário de retorno. Por quê? uhum, Porque não é desse que pegar, é do que está fora, uhum. entendeu? Então, eu Entendi. sempre tenho essa ideia para comercial, tá bom? Isso é maravilhoso. Eu gostei disso. Então, vamos começar aqui, vamos lá. O Então, início, perfeito. ele faz a verificação. Aí só ali embaixo, só para entender também, que depois eu vou ter que criar, eu que vou ser a pessoa que vai criar, né? Então, mensagem Uhum. simples, definir conteúdo. O que que seria isso? É a mensagem que você vai colocar para o cliente. Ah, Então, por tá. Aí exemplo, eu aqui, posso olá, definir lá. seu Tá bom. atendente, Uhum. tá? Você já está Toma, criando dentro do nosso, do nosso. já, Perfeito, já sim. Então, perfeito. qualquer coisa que você tiver interessante, já quiser adiantar também, pode ficar à vontade, tá? Maravilha. Não, isso aí depois eu entro, eu faço direitinho a mensagem. Aí você colocou um condicionamento de tempo, né? Isso. Esse. Aqui você pode colocar quantas achar necessário, tá bom? Aham, Ou você aham. pode simplesmente vir aqui, apertar o xizinho. Eric, eu não atendo de sábado, eu atendo de segunda a sexta. Então, você vem aqui e coloca o horário. Se Entendi. quiser, eu já posso colocar aqui também, não tem Hum, problema. tô aqui pensando, condicionamento de tempo. Adicione o sábado na operação. Uhum. E aí você adiciona sábado de 9 às, às 1 hora, assim, mais ou menos. 13 horas, isso. Perfeito. E aí, no caso Aí, de. No caso, volte ali, por gentileza.
Aqui? Geralmente a gente não começa às 8, né, Yasmin? Começam às 8h30, 9, De quê? horário de atendimento. Assim, quando você começa a trabalhar, só pra eu ter uma ideia? 9. Umas 9, né? Então, Uhum. pode colocar de 9 a 9 às 19, que às vezes a gente trabalha um pouquinho além do tempo, assim. Pronto. Mas isso aí também eu posso entrar depois e editar, né? Sem problemas. Pode ficar à Perfeito. vontade, sem Só pra problema. não te prender muito também. Tá bom. Aí aqui é interessante para um futuro relatório, tá? Hum, Então vamos, uma coisa que eu sempre passo para os clientes. É, atualmente eu estudo ciência de dados, então eu entendo um uhum. pouquinho de business analytics, então eu fico sempre tendo essa ideia, tá? Igor, O Igor, não se preocupa perfeito. não. Desculpa também qualquer situação, tá? Que isso, Mas é? vamos lá. Uma coisa interessante que eu sempre falo para os clientes: adicionar uma tag fora do horário. Poxa, Eric, por quê? Porque se você está vendo que 80% do seu fluxo, dos seus clientes, estão te chamando fora do seu horário de atendimento, você Ah, consegue validar, eu vou ter que entendeu? até trazer pessoas que trabalhem nesses horários, né? Com certeza. Isso, Uhum. correto. Então, poxa, eu tenho muito cliente que me chama. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem empresas que funcionam até as 4 horas da tarde durante a semana e trabalham sábado também até um certo horário. Uhum. Porém, eles têm muito cliente que chama, né, após as 4 horas, mas tem a média ali entre 5h30 e 6 horas. Uhum. Então, isso já é uma opção para eles validarem. Poxa, eu estou tendo muito cliente que me chama ali Ah, com tag fora do horário. Então, eu perfeito. posso Aham. alterar o meu horário de trabalho, Uhum. tá bom? Então, aqui eu sempre coloco para informação, às vezes também para o colaborador que vai receber as mensagens no dia seguinte ter uma ideia. Opa, peraí, por que que o cliente, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais específico. Uhum. Muitas empresas, eles simplesmente não encaminham para o fluxo. Eles encaminham que está fora do horário, vem aqui, ó, e simplesmente transfere para o departamento. Hum. Ou seja, muitas empresas, tá, Igor? Então, o que acontece? O cliente manda mensagem aqui, por exemplo, 71. Uhum. Não vai ter essa opção do fluxo e vai Ele transferir. já entra Porém, quando direto. já Uhum. entra direto, quando a Yasmin chega no outro dia, ela fala, poxa, o que aconteceu que esse cliente aqui não tem filtro, né? Não tem etapa, não tem nada. Aí vai falar, poxa, a plataforma está quebrada, É né? por Tá com causa que tá dentro do problema, tá horário bugado. comercial. Aham, Isso. entendi. Como está fora da área comercial, aí eu sempre adiciono uma tag também para quê? Para quem receber a chamada, saber que o cliente está fora do horário, Entendi. tá bom? Entendi, perfeito. Então aqui eu vou voltar para lá para não perder. Aí aqui, seja bem-vindo, eu coloquei uma chave de empresa só para Uhum. para as pessoas entenderem, tá? Então aqui é uma mensagem de boas-vindas da sua empresa, que é a mensagem que a gente Uhum. vai receber, tá? Uhum. Aí aqui nós temos as opções. Aí começa as opções. Então é aí que Isso, começa onde o cliente vai começar a ver, certo? isso, Tudo o resto correto. foi análise de dados, ok. Uhum. Então Beleza. aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui você tem escolha uma das opções abaixo. Claro que essa mensagem ela pode ser alterada também, tá? Não tem Uhum. problema. Uhum. Então aqui você pode colocar uma mensagem mais chamativa. Se quiser também chamar o cliente pelo nome, eu acho isso super interessante. Então, Uhum. aqui, por exemplo, eu posso aceitar uma informação. Antes de começarmos, me fale o Me seu informe nome. seu nome. É sim, sim. Isso. E Perfeito. aí, quando o cliente adicionar o nome, né, a gente vem aqui e coloca assim, opa, legal, variável, É nome. sempre maiúsculo que tem que escrever quando a gente for criar referência? Quando for criar variáveis aqui na plataforma, sim. Por Sim. quê? Aham. Porque foi um jeito que nós encontramos de não bugar com as variáveis da programação Uhum. que é variável global, né? Então, na Entendi. programação é sempre minúsculo, então, poxa, vamos fazer tudo maiúsculo para não ter nenhum problema. Maravilha. Uhum. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for trazer de variável para a sua empresa, né? Para trazer de um cliente, sempre colocar em letra maiúscula. Certo. Então,
Ah, aqui você vai chamar o cliente pelo nome, tá bom? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Aí aqui você pode colocar, né, comercial, e aí Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. Aqui você pode ter outra opção, e aqui eu vou colocar, mas depois você Mas pode ficar à eu acho, vontade assim, para eu acho mudar. que de fato teriam outras coisas que eu questionaria, sabe? Porque eu prefiro saber informações do que ele busca do que informações do lugar, porque o lugar eu já vou saber consequentemente durante um atendimento. E aí a E o pessoa, DDD também, né? o DDD já entrega geralmente, né? Uhum. Então já temos esse ponto. Tá, então vamos fazer o seguinte, Igor. Eu vou te informar mais ou menos E aí eu crio. Aham. Aí isso, e você aí você tem só uma me ideia. passa até o final, mais ou menos, só para eu entender direitinho como Tá, você já dá um preview. E depois você me fala sobre as ferramentas, como funcionam os encaixes que eu consigo criar. tá bom. Só me dá só um minutinho. Tranquilo, sem pressa. Tá, vamos lá. Aqui nós temos o adicionar tag. Uhum, Então, precisamos lembrar que as tags que você criou é para o lead. Então, ele vai ser adicionado dentro do lead do seu CRM, tá? uhum, Que é essas das empresas. Porém, eu posso adicionar uma tag na sala de conversa. O que significa na sala de conversa, Eric? Se eu vim aqui e clicar aqui no Igor, eu venho aqui, coloco clicar, eu vou ter, né? Salvador, Belo Horizonte, Bahia e fora do horário. Ainda que você crie tags fora com aquele componente adicionar tag, ele vem para cá, ó, aqui em etiquetas, uhum. tá? Quando você coloca tags dentro do lead, ele vai ficar, deixa eu só gerar um lead aqui, um lead simples, aí ele vai ficar aqui, ó, oportunidades. Então, a câmera aqui, ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Uhum. Beleza? Entendi. Eric, depois eu queria tirar dúvidas contigo, mas eu acho que vai ser um estágio um pouquinho mais avançado de como eu usar essa ferramenta aí do. Como é que vocês chamam? De oportunidade, né? Aham. Tá, mas deixa isso um pouquinho mais pra frente. Esse aí eu sempre jogo esse BO, entre aspas, pra Jéssica, porque ela que trabalha com esse campo aqui na Agilize, então ela Ah, tá. tem Tá, propriedade para falar, tá bom? tá. Então eu falo com ela a respeito. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só pegar aqui uma situação. A Tâmara já tá em atendimento, legal. Vamos voltar lá pro fluxo. Perfeito. Aí aqui nós temos um componente de agente, de IA. Então, se futuramente você falar, sério, que a minha operação está muito robótica, eu quero colocar para o agente de IA. Tem essa opção. Nós temos integração nativa com a OpenAI, que é do ChatGPT. Então, cria uma conta na OpenAI, adiciona crédito lá e vocês conseguem utilizar a API deles aqui dentro da Agilize. Por enquanto, só a OpenAI, tá? Mas já tem projeto para integrar de Psique. Isso já é bastante coisa. Mas eu vou ser bem sincero, Igor, de verdade mesmo. As 3 últimas integrações que eu fiz, o pessoal não quer mais fluxo de bot. Eles querem IA, porque IA você consegue conversar e, poxa, é legal, ficamos felizes que você se interessou por tal produto, de qual cidade que você é. E dentro desse escopo, dentro desses prompts, a gente consegue adicionar variável que vai preencher um campo adicional lá na oportunidade. Então você consegue colocar ali o nome da oportunidade, você consegue colocar da onde que veio. Então, por exemplo, se
o cliente mandar um olá, a IA vai responder e pode perguntar de qual canal que você nos conheceu, do Google? Então você cria uma origem do Google. Então tem sempre essas coisinhas, tá? Uhum. Perfeito. Esse componente, Depois eu esse queria, componente início. depois a gente podia combinar uma call brevezinha só para você me dar algumas sugestões e não sei se você tem ideia Claro, de custo, mas aí eu tenho não, total interesse de implementar IA não tem custo. Assim, tem custo com a, com a com a, com OpenAI. a OpenAI, Isso, não, exato. não conosco, tá? Aham, sim. A gente Mas pode marcar assim, a gente conversa melhor sobre isso. Não se perfeito, preocupa, não. perfeito. Esse componente é uma briga. Por quê? Ele é o primeiro componente e eles não alteram aqui para cima. Então eu sempre brigo com eles. Pessoal, coloca esse negócio para cima, porque é o cara que ou coloca para cima ou já inicia com ele, porque não sem Uhum, ele a gente não consegue iniciar um fluxo. Mas uhum, beleza, vamos seguir. Mensagem com mídia. O que significa mensagem com mídia? Se você está filtrando alguma coisa com o cliente e você gostaria de enviar uma foto, né? Ou uma foto, ou um documento, ou um vídeo em si, você consegue encaminhar com mensagem com mídia. uhum. Lembrando que a API ela tem algumas regras, né? E se não me falha a memória, acho que permite 5 MB para foto e 15 MB para vídeo e arquivo. Então Uhum. sempre tem que tomar cuidado ali com o tamanho. Tá. Mensagem simples, já falamos sobre isso. Condicional por tag. Isso aqui é interessante porque o cliente, na verdade, assim, hoje não tanto porque tem usuário de retorno. Então, antes, quando não tinha, o que eu fazia? Eu colocava esse camarada aqui na frente, né? E aqui é o que o nome está falando, uma condicional por tag. Então, se o cliente já tiver uma tag Salvador, teoricamente já é cliente. Uhum. Se ele tem uma tag São Paulo, ou se ele tem uma tag, até mesmo a tag fora do horário, ele já Nossa, é um cliente que isso tributa vai ser conosco. muito útil. É. E aí, você pode criar um fluxo específico para ele, sabe? Uhum. Então, se o cliente já tem uma tag Salvador, eu quero atender para colaboradores específicos de Salvador, só vai atender esse pessoal de Salvador. Então, você tem essa opção. Antigamente, né, como não tinha esse verifique e transfere, a gente colocava essa tag para quê? Para quebrar o fluxo, para o cliente não passar 10 vezes pelo mesmo fluxo. Então, eu colocava essa condicional e encaminhava ele para pro departamento, entendeu? Perfeito. O verifique e transfere hoje, ele quebra isso de uma certa forma, porque hoje eu não preciso mais ter uma condicional para quebrar o fluxo, porque já que ele já é cliente e já tem um retorno atribuído, ele nem encaminha mensagem. O Uhum. cliente vai mandar mensagem para Yasmin e vai direto para ela. Não vai mandar, estou te encaminhando para um atendimento, sabe? Então a gente tem toda essa informação que, inclusive, esse componente nos ajudou bastante, tá? Deixa eu voltar aqui. Fluxo por variável. Opa! Fluxo por variável. É aquela. A gente define, tá? A variável que vai ser aqui. Então, vamos por. Vou colocar aqui. Posso até colocar São Paulo. A variável São Paulo. Essa variável São Paulo, quando o cliente bater ali, ou não precisa ser aqui no começo, pode ser no meio, se o fluxo entender que ele existe uma variável São Paulo, né? Ele vai ir para determinado local. Mesma coisa ali do condicional por tag, mas É. as variáveis, para alguns clientes, acho até mais interessante, porque deixa o campo lateral do cliente mais limpo, tá? Porque senão, se tem muita tag ali, aí vai ficar aquele monte de informação. Tem alguns clientes que falam, não, eu não prefiro tag, eu prefiro colocar uma variável e encaminhar ele para outro lugar. Mas eu não sei se eu entendi bem isso. É como se fosse uma coisa similar às tags, é isso? Isso mesmo. Uhum. Só que É porque onde entraria essa aqui, informação lá na página? oi? Mas essa informação ela entra para dentro do sistema, não é? Dentro do sistema, mas aqui você vai conseguir especificar, né? Então vamos, porque eu coloquei a informação aqui em cima, mas é aqui, na verdade. Vamos colocar aqui que a variável é São Paulo.
Aí eu vou colocar outras variáveis aqui, o valor da variável a gente vai encaminhar ele para um determinado local, entendeu? É a mesma coisa da tag. Alguns clientes não utilizam, mas está aqui, caso queira utilizar também é interessante. Entendi. Conectar fluxo. O que significa isso, Eric? Conectar fluxo. Eu posso criar, em vez de eu criar um fluxo muito robusto, né? E ter aqui, pensa, uma árvore imensa de fluxo de bot, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente... 15 minutos. O tempo voa, hein? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, vou colocar aqui, aqui não, vou colocar aqui que fica melhor. Conectar fluxo. Eu posso simplesmente criar um fluxo para todo mundo que vem fora do horário, tá vendo? Então, eu venho aqui, adicionei uma tag, mandei uma informação. Eu não quero tratar esse pessoal com o mesmo fluxo que eu trato o pessoal que me manda mensagem durante o dia ou durante o horário de trabalho. Eu quero conectar um outro fluxo. Então, você pode colocar esses componentes, cria um outro fluxo lá fora e vem aqui e seleciona o fluxo que você quer conectar. É como Você se pode fosse... quebrar o fluxo em exato, você diversas pode partes. criar outras partes e aí a partir dali Isso. vai entrar outro fluxo, entendi. Bacana. Isso mesmo. Isso é muito bom. Correto. E isso também é até interessante para futuros ajustes, né? Se você cria um fluxo muito extenso, quando você vem ajustando, fica ruim. Poxa, aonde que é esse componente? Aonde que é essa mensagem que está enviando? Porque você não vai ter acesso. Quer dizer, você não vai ter ideia aonde que está, porque o fluxo é muito extenso. Destino em tempo limite. Esse carinha, inclusive, para explicar ele, eu preciso pegar esse outro carinha aqui também. Nossa, tem Vamos lá. muita coisa ali, hein? Tem bastante aqui ainda. Ó, esse destino em tempo limite, ele é a mesma coisa do transferir em timeout. O que significa isso, Eric? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou colocar esse carinha aqui e vou colocar esse carinha aqui. Lembra aquela informação que eu falei que eu coloco caso o cliente para no fluxo e encaminha para o departamento? É esses carinha aqui que faz esse comportamento. Esse camarada aqui, ele vai simplesmente encaminhar para o departamento. Tá? Então, eu coloco certo departamento, o tempo, e se eu vou colocar um usuário de retorno ou não, um aviso de transferência ou não. Beleza. Eric, e o deixa em tempo limite? O deixa em tempo limite, ele faz a mesma coisa, porém, eu posso criar um fluxo específico também. Né? Então, por exemplo, se o cliente parou no fluxo ali, eu posso colocar uma mensagem para o cliente, olha, vi que você demorou para responder e tudo mais, você quer permanecer no fluxo? E aí a gente coloca uma opção, sim, não. Então você consegue criar literalmente um outro fluxo no tempo limite, tá? Mas os componentes, ele praticamente são os mesmos em questão de transferência. Aqui eu posso colocar uma condicional, o outro eu só transfiro. Beleza. Coleta de satisfação de pesquisa. Eu geralmente já deixo criado também, tá? Eu já tenho um fluxo pré-montado de coleta de satisfação, mas aqui se eu quero uma coleta para todo atendimento que a Yasmin, né, realizar, eu posso vir aqui e coloco no começo do fluxo a coleta de pesquisa, né? E todo atendimento que você concluir a sala, vai uma mensagem para o cliente. E aí vai essa mensagem aqui, ó, por padrão, tá vendo? Bom. É uma mensagem padrão. É uma mensagem padrão. Beleza. Maravilha. Pode falar. Pode seguir. Perfeito. Porém, depois eu vou explicar mais sobre essa coleta, mas é interessante também se você quiser tirar uma coleta de como que está, né, o atendimento. Mensagem de texto de variável, né? Então, esse carinha aqui, ele já faz, né? Você pode imprimir variáveis simples ou listas que tenham sido preenchidas pelo fluxo de atendimento. Então,
se eu pegar a variável de nome, né, telefone, essas coisas, eu posso imprimir essas variáveis. Eu sinceramente nunca utilizei esse componente. Se você não utilizou, a Ah, gente com certeza não vai. Pode seguir. eu nunca utilizei esse componente. A condicional de tempo a gente já viu o que é, né? Que é o Perfeito. tempo lá que você consegue colocar, perfeito. O verifica e transfere é esse camarada aqui. Uhum. Maravilha. E aqui é mensagem de template WhatsApp. O que significa isso? Lembra que eu mencionei que para vocês abrirem uma sala de conversa, você precisa ter uma mensagem de template no Meta Sim, sim. para Mandar aprovar. para Para aprovar você. primeiro, sim. Isso. Se você encontra uma mensagem de template e você acha interessante aí mandar para o cliente, você pode clicar aqui, né, e pegar lá o WhatsApp, a mensagem. Os clientes não usam, por quê? Porque se você envia, você paga. Então, assim, não Entendi. faz sentido você pagar uma No meio da mensagem por uma conversa. sessão que teoricamente já Sim, está já tá aberta, paga. Aham, tá? Já perfeito. está paga, isso mesmo. Então, assim, tem, caso a pessoa queira utilizar, mas muitos não utilizam justamente por conta disso, porque como a sessão já está aberta, não é interessante você pagar por uma sessão que já está aberta. Aqui eu pulei um componente e ele, nossa, eu pulei vários componentes na verdade, né? Eu peguei o outro lá e fui descendo. Nós paramos, deixa em tempo limite, perfeito, ativar fluxo de encerramento. O que significa ativar fluxo de encerramento? Ele é a mesma coisa do conectar fluxo, a mesma coisa. O que isso significa, esse componente específico ele só vai ser ativado quando você literalmente concluir a sala, quando você encerrar. Eric, eu encerrei a sala, eu quero fazer uma coleta de pesquisa. Você vem aqui, escolhe o fluxo de pesquisa, né? E aí você vai encaminhar o cliente para um outro fluxo também. Não precisa ser só o de pesquisa, pode ser outro fluxo que você queira encaminhar ao cliente, tá bom? Vou dar um exemplo. Por exemplo, ele fez uma boa avaliação, aí eu mando para ele um link para ele fazer a avaliação no Google. Mais ou menos isso, né? Perfeito. Mas aí, perfeito. Esse carinha aqui, ele vai encaminhar para o fluxo da avaliação e aí no fluxo da avaliação a gente coloca o link do Google. Perfeito, maravilha. Aí aqui nós temos chamada em API externa, né? O que significa esse API externa? Se você tem um sistema externo e você gostaria de integrar com a Agilize, a nossa API é aberta, então você tem essa integração. Por exemplo, também, muitas pessoas têm agentes no N8N, né, que hoje está em alta ali para a criação de agentes de IA. Ele simplesmente vem e integra com a plataforma. Ou sistemas de boleto, né, sistemas de ERP também. Então, assim, outros sistemas também você consegue integrar na Agilize. Finalizar atendimento é literalmente finalizar atendimento. Então, se o cliente mandou uma mensagem fora do horário, né, e você não quer encaminhar para o fluxo, eu posso simplesmente vir aqui e finalizo o atendimento, tá? Pronto. Perfeito. Você finaliza aqui, porém fica salvo lá nas mensagens do relatório. Mas quando você coloca esse finalizar atendimento, ele é como se ele já arquivasse o atendimento, não? Isso mesmo. Tá. Ele literalmente ele conclui a sala de conversa. É como se eu chegasse aqui, ó, concluísse a sala de conversa. Ele Concluísse, sumiu aqui ele do vai outro lado, tá sumir. vendo? Tá, Ele vai entendi. sumir. Entendi. Só que você tem acesso aqui, ó. Sala de conversa. Olha o Eric aqui. Uhum. Uma situação que lançou essa noite também, que não tinha, tá? Quando você filtra para poder pegar mensageria, hoje você tem um tipo de canal. Isso aqui foi lançado essa madrugada. Tá, eu quero pegar só os leads do Facebook. Você clica aqui no tipo de canal, a data que eu quero pegar do dia 1º de julho
ao dia 31 de julho. Você filtra aqui e vai aparecer só o pessoal do Facebook. Legal, deixa eu só colocar aqui. Tá, dá tempo. O gerar entidade, já mencionei, mas só para ficar legal. Aqui você pode gerar oportunidade de contato à empresa. Esses dois as pessoas geralmente não utilizam, né? Utiliza sempre uma oportunidade, porque aqui você consegue colocar a tag, você consegue adicionar o funil, a origem, da onde que veio, né? Então, se eu colocar agendamentos, você consegue colocar a etapa que veio, perdão, a etapa que vai ir, a origem e citar o responsável. Legal. O gerar lead é a mesma coisa desse camarada aqui, porém, eu não aconselho, você pode ver que é a mesma coisa, ó, tag, funil, origem, né? Eu não aconselho utilizar, por quê? Porque ele vai ser descontinuído, ele vai sair da Agilize. A gente meio que atualizou ele para gerar lead, porém, como nós estamos trocando dos clientes ainda, a gente não pode excluir ele. Então, eu não aconselho utilizar, tá bom? Calma aí. A gente, então, você aconselha gerar o gerar lead e não gerar entidade, né? Não, ao contrário. Gerar entidade, não gerar isso, lead. e não utilizar gerar lead. Tá, porque tá. esse camada ele vai ser excluído já. Tá bom. Como tem alguns clientes que utilizam esse já há muito tempo, então a gente está vindo trocando aos poucos para poder excluir. Só para ver se eu entendi, esse gerar entidade, então, ele é uma forma da gente fazer alguns filtros ali e ele ir preenchendo para encaminhar. Como é que funciona para o cliente a experiência? Para o cliente não tem tanto impacto. Uhum. Né? Quem vai sentir esse impacto vai ser você na hora de ver o seu funil completo. Por quê? Se eu gero um lead aqui, né, automático, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar Salvador, né, colocar uma tag Salvador aqui e beleza, gerei um lead. Eu não vou transferir para o usuário. Eu gerei um lead. Então, toda vez que o cliente ele digitar a opção Salvador, ele já vai gerar a entidade com essa tag adicionada. O que é entidade? Só me explica isso. Tá mutado, Igor. Tá mutado. O que é a entidade? A entidade, ele é a oportunidade, tá? Ah, sim. Ele é um contato ou ele é uma empresa. Tá. Então, eu posso definir se vai gerar o lead não necessariamente já está dentro de contato, né? Ele pode virar um contato. Ele pode virar o contato, correto. Mas ele pode chegar como lead, sair como lead e não entrar ali na agenda, vamos assim dizer. Correto. Tá, entendi. Ou vice-versa, ele pode ser um contato, mas não pode ser uma oportunidade. Alguns clientes utilizam aqui de outra forma. Então, ele gera uma entidade de contato, gera uma tag, né? E coloca uma tag aqui específica e chegar lá na sala de conversa, gera o lead automático. Eu não aconselho porque você vai ter dois trabalhos. Porque você não precisa ter o contato salvo para vender. Você precisa ter o lead para vender. Porque o contato já está lá, já fica salvo, entendeu? Entendi. Depois eu queria entender um pouco mais sobre isso, mas siga aí para a gente não extrapolar o tempo. Aqui nós temos destacar variáveis. Esse carinha eu utilizo bastante. Por quê, Eric? Porque se eu coloquei o nome do cliente, solicitei um e-mail, solicitei ali alguma informação relevante para a sala de conversa, Igor, deixa eu trocar aqui o Meet